Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diário. Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de fazer um comentário, compartilhar com mais pessoas, porque o canal tem crescido para a glória e honra do Senhor e nós estamos aqui prosseguindo todos os dias com um estudo novo dessa poderosa palavra. Hoje nós estamos aqui em Números capítulo 11, um capítulo muito triste. Por quê? Porque o povo, com tudo que recebeu, com tudo que viu, com tudo que participou daquelas bênçãos de serem tirados da escravidão do Egito, começaram a murmurar contra um escolhido de Deus. Então esse capítulo quase não necessita de interpretação, porque ele é muito claro, ele é muito evidente, ele deixa muito claro o que o Senhor quis mostrar para que nós usássemos como exemplo na nossa vida de não fazermos como eles, como aquele povo que recebeu. Então o povo reclamou com Moisés que eles queriam comer carne. E Moisés sente que é peso demais para ele cuidar daquele povo. Versículo 1 até o 11. Moisés diz que estava cansado porque o povo se queixava contra o Senhor. Deus pede a ele que reúna então 70 homens para dividir o peso daquele povo e de tanta murmuração contra Moisés. Versículo 16 desse capítulo. É a primeira vez que o Espírito de Deus fala com outros e não somente com Moisés. Versículo 17. Moisés disse que ele desejaria que todos pudessem receber o dom de profeta, colocasse o seu espírito sobre todos eles. Esse era o desejo de Moisés. No versículo 29. O que vai acabar acontecendo? Após a morte e a ressurreição de Jesus, ele deu acesso a todos nós, por meio do Espírito Santo, a ouvir a voz de Deus, por meio do sangue de Jesus. Mas, voltando nesse capítulo aqui, Deus manda trazer codornizes do céu. Mas tanta codorniz do céu que essas pessoas acabam morrendo intoxicadas, porque a ira de Deus se acende contra eles. Versículo 33 desse capítulo. Então esse capítulo é para nós uma clara ilustração de pessoas que, mesmo estando debaixo da graça, depois de terem ouvido a voz do Senhor, depois de terem sido lavados e remidos pelo Espírito Santo de Deus, sentem falta do Egito, sentem falta dos pepinos, dos melões, dos alhos porós e das cebolas do Egito. Versículo 5. Não seja uma dessas pessoas. Então, o que essas pessoas se cansaram? Cansaram do sabor da unção de Deus, de ser um povo unido de novo, porque eles eram um povo muito unido. Eles foram unidos pelo Senhor naquele deserto, longe das prisões do Egito, longe daquele pecado que tão de perto nos afligia, e hoje nós somos libertos. E mesmo assim, algumas pessoas ainda sentem saudade e querem voltar para o Egito. Porque eles recebiam o maná, que não por acaso tinha sabor de azeite, versículo 8, e caía sobre eles, toda noite, versículo 9. A murmuração contra o Senhor, que demonstra a nossa falta de confiança, porque nada mais é do que isso, quando você murmura contra o Senhor, contra alguma coisa que você ainda não recebeu do Senhor, você está duvidando do poder dele, você está afrontando ao Senhor, você está murmurando. Deus odeia murmuradores. Deus espera de nós o quê? A gratidão, a fé, a confiança, a esperança, a temperança. É isso que o Senhor espera de nós, por tudo que ele já mostrou em todos esses mais de 2000 anos de história que nós temos narrada aqui na Bíblia. Então, quando a falta de confiança, amor e temor ao Senhor acontece, o que acontece? Leva-nos à ruína e à destruição daquilo que nós temos de mais importante, a nossa alma. Então, que nós aprendamos muito rápido, né? Não demora para aprender, viu? A não sermos ingratos, murmuradores, descrentes. Seja crente e não descrente. Infiéis, como fez aquele povo que nós estamos lendo aqui, que mesmo vendo a mão de Deus em tudo, por todo o caminho do deserto,
ouviu o mar se abrir, viu o maná descer, viu a nuvem de Deus que protegia de dia, viu aquela coluna de fogo que aquecia à noite, e mesmo assim eles escolheram o quê? Escolheram não crer, duvidando das promessas e voltando-se contra o ungido de Deus, no caso Moisés, o que trouxe sobre eles uma repentina perdição e morte. Deus diz que Ele cuida de todas as coisas, Ele cuida de todas as nossas necessidades em glória. Então, por que você duvida disso? A única diferença, a única coisa que eu vejo aqui é que nós confundimos necessidade com desejos. Desejos da nossa carne. Veja bem, a água é uma necessidade, a Coca-Cola é um desejo, o pão é uma necessidade, o salame, o presunto, a mortadela já são desejos. Percebe a diferença? E o que o Senhor nos promete? Cuidar das nossas necessidades. Os nossos desejos, nós podemos, à medida que vamos vivendo com o Senhor, Ele até os nossos desejos, Ele acaba satisfazendo por misericórdia. Mas se Ele trouxer e for satisfazer só as suas necessidades, você já tem que glorificá-lo por isso, porque Ele está cuidando do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Então, se você tem uma cama para dormir, um teto para morar, uma aguinha para beber e um pão para comer, você tem que ser grato ao Senhor. E o mais Ele fará, porque Ele é poderoso, Ele é dono de tudo, Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono de tudo nessa terra. Fugindo do assunto, vamos voltar lá. Então nós também fazemos isso. Quando nós duvidamos do poder, do ungido de Deus, do Senhor Jesus, na nossa vida, que só nos faz bem e não nos faz mal algum, nós estamos agindo como esse povo, duvidando, murmurando. Então que esse capítulo te ensine, que ele me ensine, que ele nos ensine, que esse povo e que essa palavra nos ensine a trilhar o caminho da gratidão, o caminho da obediência e o caminho da fé nas promessas que recebemos, e que assim nós não sejamos enterrados em Quibrote Atavá, porque deixamos os nossos desejos se sobreporem à vontade e às provisões de Deus. Eles ficaram lá, enterrados lá em Quibrote Atavá. Por quê? Porque murmuraram contra o Senhor. Versículo 34. O nome Quibrote Atavá quer dizer sepulcros do desejo. Olha que nome sugestivo, sepulcros do desejo, porque lá o desejo deles se transformou em morte. Cada um que está em pé, cuide para que não caia, diz 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12 diz que Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que vocês possam suportar. Nós só somos tentados numa medida que o Senhor permite, que sabe que nós somos capazes de suportar. Então, mantenha-se firme, alimentando-se todos os dias dessa palavra. Isso eu falo que é muito importante. Talvez você fale, mas esses capítulos aqui de Levítico, de Números, não são tão interessantes, porque é mais legal quando chega no Josué, ou quando chega no livro de Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, porque daí tem histórias para a gente contar. Gente, presta atenção no que Deus estava me falando sobre isso. Muitas vezes a gente não vê a importância dessa palavra aqui, porque elas são a base. Sabe aquele prédio bonito, aquela casa linda que você vê? Você olha, é uma casa linda, mas ali embaixo que está enterrado e que realmente sustenta aquela casa é a base. Então essas leis, o livro de Levítico, esses 5 primeiros livros que não parecem ser tão interessantes quanto os demais que nós veremos aqui, mas eles são a base da nossa fé, eles são a base da lei que Deus colocou para que os homens andassem sobre essa base. Por isso,
É importante você conhecer, sim. É importante você dedicar seu tempo ao estudo do Pentateuco, que esses 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, porque são 5, são muito importantes para a edificação da nossa fé. Aleluia! Então mantenha-se firme, alimentando, jejuando, orando, porque o nosso inimigo, para que ele não ache espaço na sua vida para vir contra você e encher você com mentiras e enganos, porque é só isso que ele tem para te dar. Eu creio que muitas outras lições podem ser tiradas desse capítulo. Cada pessoa que lê esse capítulo vai tirar uma outra lição muito especial, porque Deus fala individualmente com cada um de nós. Eu vi isso aqui nesse capítulo e uma lição para mim é muito clara, né? Que renderia muitas pregações, mas a lição do não murmure, para que você não morra no deserto, para mim é a principal desse capítulo. Então leia esse capítulo de novo, Deus vai te dar mais revelação, mas por mais incrível que possa parecer para você, toda vez que você lê essa palavra, você vai ter uma revelação nova, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. E para cada um, Deus tem uma porção de maná especial e única. Essa palavra de Deus, ela é única para cada um de nós. Então busque a Ele vai te ouvir, Ele vai te mostrar coisas grandes, ocultas, que você nem pode imaginar. Então, que a nuvem te proteja, que a chama do fogo te dirija, que o mar se abra na sua vida e que o maná nunca falte nas suas jornadas, que haja rios no deserto e que a luz seja abundante na sua vida. Até amanhã, infelizmente, com mais murmurações amanhã no capítulo 12. Mas a gente está aqui para aprender com essas murmurações, porque até elas nos ensinam como que nós temos que proceder, como que nós temos que agir, como nós temos que nos posicionar na presença do Senhor. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com Números capítulo 12, se o Senhor nos permitir. Aleluia! Um abraço, até amanhã! Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um